Aqui hoje eu entro na tua casa, na tua presença, e eu reconheço que tu tens um poder, meu Pai, de fazer o que ninguém pode fazer. Eu creio que o Senhor tem um poder, meu Pai, de agir na vida daquele, Senhor, que hoje está aqui. E pela autoridade do teu santo e poderoso nome, aqui eu oro, Senhor, e invoco por essa pessoa que hoje aqui chegou. Essa pessoa que às vezes chegou aqui triste, cabisbaixa, aflita, por tantas que são as lutas que ela está enfrentando. Aqui eu venho apresentar, meu Pai, a essa mãe, venho apresentar, Senhor, a essa pessoa que está orando pelo seu filho, que está orando pelo seu relacionamento, que está orando pela sua casa e pela sua família. Neste momento, apresente a sua família, a sua casa perante ao Senhor, perante a Deus. Porque a palavra dele declara que as nossas orações têm poder. As nossas orações podem trazer vitórias, podem trazer restauração e libertação. Enquanto você está aqui apresentando a sua casa, a sua família, o Senhor está operando. O Senhor está renovando, está restaurando. Pai, toque em cada familiar. Agora, Senhor, há poucos minutos veio a Gabriela pedir pela sua mãe que se encontre em um tratamento de câncer, Senhor. Ela agora se encontra no hospital, Senhor, acamada, Pai. E aqui, Senhor, nós estamos te invocando e te pedindo, Senhor, honra as nossas orações, honra a nossa fé. Envia o teu anjo agora, Senhor, na mãe dela, Senhor, e opera, Senhor. Repreende aquele câncer, Senhor, repreende aquele mal, Pai, e manifesta o teu sobrenatural, porque nós sabemos que a medicina se limita às vezes. A nossa sabedoria tem limitações, e o Senhor disse que o possível nós faríamos, mas o impossível nós rogaríamos ao Senhor. E aqui eu estou rogando, Senhor, pela tua igreja. Eu estou orando, Senhor, por essa mãe que ora pelo teu filho. Estou orando por essa pessoa que está orando pela sua vida conjugal, pela sua vida emocional. Essa pessoa que sofreu grandes traumas e frustrações, mas o Senhor é aquele que tem o poder de abençoar a nossa vida. O Senhor é aquele que tem o poder de honrar as nossas orações. Eu oro aqui também por essa pessoa que está orando pela tua vida profissional, pela tua vida financeira, que está pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abrir essa porta, que possa, Senhor, providenciar o sustento, Senhor, abrir uma porta que está fechada, que o Senhor possa dar o crescimento nesse projeto. Então, Senhor, ouve a nossa oração hoje. Levante-se diante do Senhor e comece a pedir a misericórdia desse Deus e dizer: Pai, eu aqui te peço, muda a minha história. Comece a dizer: Pai, levante-se, meu favor. Deus, eu oro aqui pela vida espiritual da tua igreja, Deus, e te peço que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer essa pessoa. Tire a frieza espiritual, Senhor, tire o conformismo, o comodismo, e traga o avivamento para essa vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Senhor, eu apresento a cada pessoa e te peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa manifestar a tua glória, o teu poder, que o Senhor possa, Senhor, fazer a obra sobre as nossas vidas, porque nós cremos no teu poder e na tua autoridade, Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui nós colocamos tudo o que temos e o que somos nas tuas mãos. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Gostaria que agora nós abríssemos a nossa palavra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas
18:1. E quando todos acharem, diga amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Feche os seus olhos e você vai pedir para Deus falar com você hoje. Porque eu, pastor Yuri, não tenho poder de fazer nada na sua vida. Mas Deus pode. Deus pode fortalecer, abrir a porta. Deus pode renovar os teus ânimos. Então fale assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Revela, Senhor, o teu querer, revela a tua obra sobre a minha vida, Pai. Porque aqui nós estamos diante do Senhor e queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim. Vamos fazer a leitura. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer, em outras palavras, desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, e nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diga graças a Deus. Aqui a Bíblia começa falando sobre uma história que Jesus chamou os seus discípulos e contou uma parábola, que era uma história que não era verídica, não aconteceu, mas havia a intenção de, através dessa parábola, trazer um ensinamento para aqueles que ouviam. E assim hoje Jesus, ele traz essa história para, através dela, trazer um ensinamento para nós. E a versículo número 1 começa dizendo que Jesus trouxe essa parábola com uma intenção, para nos ensinar que todo aquele que se diz cristão tem um dever. Alguém sabe o que é dever? Agora eu vou chamar vocês. Quem sabe o que é dever? A Jurema, agora eu vou perguntar para você. O que é dever? Ótimo. Para você, o que é dever? Jaqueline. E aí? Pensa que você vai acertar. Aí, ó, uma colando da outra. Na escola não ia passar de ano não, viu? E eu vou dar exatamente esse exemplo. Quando você vai numa escola, a professora faz o quê? Ela dá um dever de casa. E esse dever você tem que querer fazer? Não. Você deve fazer. Você tem uma obrigação de fazer aquele dever. E aí quando chega no outro dia na escola, chega a professora, traz aqui o caderninho. Aí é que aqueles que não fez se desespera, porque era uma obrigação
que tinha que ser feita. Não importava, a criançada, quando tem dever de casa, gosta de fazer? Não gosta. Ela senta lá no videogame, vai assistir TV, faz tudo, mas a lição de casa quer fazer? Mas mesmo não querendo fazer, a mãe, nem que se for pegar pela orelha, pega aquela criança e vai fazer o dever de casa. Porque é uma obrigação. Ainda que a criança não queira, ela tem que fazer aquele dever com qual propósito? Com o propósito de aperfeiçoar o aprendizado que está tendo no colégio. A professora ensina, a professora instrui e deixa aquelas crianças sozinhas, ou mesmo na faculdade, aquela pessoa sozinha para ver se aprendeu alguma coisa. O Senhor já começa dizendo que quando você vem aqui na igreja, Ele está fazendo o que com você? Te ensinando. Você está aprendendo, mas vai chegar o dever de casa. O dever de casa tem um propósito, para você colocar em prática aquilo que você aprendeu na onde? Na escola ou na igreja. Quando você vem aqui na igreja, o que nós ensinamos? A orar, a louvar, a ler a palavra de Deus. E qual que é o seu dever de casa? Só fazer isso aqui dentro da igreja? O seu dever de casa é fazer tudo isso que você aprende aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na onde quer que você esteja. E Ele hoje vai nos ensinar um dever, que se você não está fazendo, hoje você vai aprender. Qual que é esse dever, igreja? A Bíblia diz que todo cristão tem o dever de orar sempre e nunca desanimar. Olha o dever que ele está falando que eu e você temos que ter. Nós temos que estar em constante oração. E é orar só quando as coisas estão ruins? Não. É orar só quando as coisas estão boas? Não. É orar só quando Deus te abençoa? A Bíblia diz que nós devemos orar sempre. A todo momento nós temos que ter o hábito de orar. O hábito de falar com Deus. E o falar com Deus, orar, não é você falar bonito. Não é você orar como eu oro. Mas é você abrir o seu coração diante de Deus. Sabe aquele dia que você teve uma frustração no seu trabalho, ou uma frustração dentro da sua casa, ou um dia mau? É você chegar diante de Deus e dizer: Deus, hoje foi tão difícil. É chegar diante de Deus e falar: Pai, as coisas estão tão difíceis, me ajuda. É você abrir o seu coração diante de Deus. E ele fala que essa oração tem que ser a todo momento. Tem que ser sempre. É quando você acorda, você agradece em oração: Pai, obrigado. É quando você deita, você antes de dormir, obrigado, fala com Deus. É quando você antes de comer, você fala: Pai, obrigado pelo alimento e abençoa essa refeição. É antes de você entrar em um emprego novo, é antes de você tomar uma atitude, você falar: Pai, é isso que eu devo fazer. É você orar em todo momento. É muito fácil você orar quando está aqui na igreja. Mas o Senhor quer que a sua vida com Deus vá além da igreja. Ele quer que antes de você tomar qualquer atitude, você fala: Pai, vai na frente. Pai, me guarda. Pai, me direciona. Por isso que ele diz que nós devemos orar sempre. E ele dá o segundo ensinamento: e nunca desanimar. Isso é uma tarefa muito difícil.
Porque quantas vezes foi que você começou a orar por uma coisa e porque está demorando você desistiu de orar? Quantas foram as vezes, eu falo por mim, eu também estou dentro disso, que iniciei uma oração por algo que eu queria e às vezes demorou, não aconteceu e eu parei de orar. Eu desanimei. E o Senhor está dizendo que o Senhor, Ele quer te entregar a tua resposta, Ele quer entregar o que você está pedindo, mas você não pode desanimar. Você não pode desistir, você não pode parar, mas você tem que continuar orando com fé, até o dia que o Senhor vai te abençoar, igreja. Diga glória a Deus. E Ele instrui dizendo que essa história que Ele vai contar é para que você entenda o valor de uma oração, mas de uma oração que não desiste, que não desanima, mas persevera. E aí Ele conta sobre uma viúva. Essa viúva tinha um objetivo. Essa viúva desejava que um juiz julgasse a causa dela. A Bíblia declara que aquele juiz era mau. Aquele juiz não temia homem nenhum e não temia Deus. E aquela viúva foi até aquele juiz para que ele julgasse a sua causa. E na primeira vez ela bateu na porta assim: juiz, eu preciso que você julgue a minha causa. E o juiz fez o quê? Ele julgou a causa? Sim ou não? Ele não julgou. E aí ela foi pela segunda vez: juiz, julga a minha causa. O juiz julgou? Novamente ele não julgou. E assim sucessivamente ele foi e pedia: juiz, julga a minha causa. 3, 4, 5. E o juiz não julgava. Ela teve obstáculos, ela teve dificuldades, mas aquela mulher, ela não parou, ela não desanimou, mas ela continuou buscando ao Senhor. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que você tem um propósito, que você tem um objetivo que você quer alcançar. Todos aqui têm algo que você deseja no seu coração chegar e constituir. Mas existe alguns tipos de pessoas. A Bíblia fala que existe 3 tipos de pessoas. E você vai ver se você não é uma delas. São as pessoas que até começam bem, mas no meio do caminho desanima, desiste. Quantas pessoas começam até bem, orando, buscando a Deus, se esforçando, mas porque as coisas não estão acontecendo como ela deseja, entra o quê? O desânimo. E essa pessoa para de buscar, para de se esforçar. O Senhor está dizendo que tem muitas coisas que já eram para ter acontecido na tua vida, mas não aconteceu porque você desanimou e desistiu no meio do caminho. O Senhor está dizendo que tudo que você almeja, Ele vai te entregar. Mas para isso você terá que ter o quê? A perseverança. Você não vai poder desanimar, você não vai poder parar, mas você vai ter que ir até o fim. Será que você não é uma dessas pessoas que no meio do caminho desanimou? No meio da estrada vieram as lutas, os obstáculos, as dificuldades, e você parou no meio do caminho. Você desistiu, você não acreditou mais, você desanimou. A Bíblia fala do segundo tipo de pessoa,
que são as pessoas que oscilam na fé. Elas, dependendo do contexto da tua vida, muda a sua fé. O que é oscilar? É às vezes a pessoa está alegre, e porque bateu o dedinho na parede, ela desanima. É porque ela teve uma negativa, ela desiste, ela desanima. Mas ali acontece algo novo, ela alegra. A fé dela é baseada nas coisas que acontecem. Se porventura acontece de, infelizmente, perder um emprego, a pessoa já desanima. Mas quando ela consegue um emprego, ela tem fé. Quando ela perde uma coisa, ela larga a fé. Mas quando acontece, ela tem fé. É uma fé que é oscilante. O Senhor está dizendo que a nossa fé não pode estar baseada nas questões que acontecem na nossa vida. Independente se as coisas estiverem indo bem ou estiverem indo mal, a tua fé tem que ser a mesma. Independente se a porta fechou ou se a porta abriu, a tua fé tem que ser a mesma, crendo que Jesus está contigo e no final vai ter vitória. Não é porque uma porta se fechou que é o fim. Não é porque um relacionamento deu errado que é o fim. Não é porque você ficou doente que acabou. A sua fé não está baseada nas questões que acontecem, mas a tua fé está alicerçada na promessa de Deus. Aquele que alicerça a sua fé nas coisas presentes, ela a todo momento desanima. Ela a todo momento larga a fé. Ela a todo momento para de buscar Deus, porque a fé dela está no que ela tem, está no que ela vê. Mas o Senhor está dizendo: a tua fé não pode ser uma fé baseada nas coisas que acontecem. A sua fé tem que ser que nem um monte. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Ele diz que a nossa fé tem que ser como a de um monte, que nada e nem ninguém pode nos abalar. Nada e nem ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Nada e nem ninguém pode nos colocar para baixo, pode nos desanimar, porque nós cremos naquele que servimos e Ele vai nos dar vitória. Aleluia, Senhor. E por último, a Bíblia mostra o terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a instrução de Deus e permanece na fé. É aquela pessoa que tem um objetivo e persevera nesse objetivo sem desanimar, sem desistir, mas sempre confiando em Deus e orando. E essa pessoa, a Bíblia diz que Deus vai honrar. A Bíblia diz que aquele que tiver a regularidade na fé alcançarão as bênçãos de Deus. No versículo 7 de Lucas, capítulo 18, que nós lemos, a Bíblia diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio em respondê-lo. Ele disse para aquelas pessoas sentadas, ele diz para nós: aquele juiz que era perverso, que era mau, ele julgou a causa daquela viúva.
E o Senhor diz: se aquele homem mau julgou a causa daquele juiz, eu não vou ouvir a oração daqueles que me clamam de dia e de noite? Ele está dizendo que se um homem mau deu a resposta para a viúva, será que Deus não vai responder você? Mas aí ele te dá um detalhe: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Aí ele dá a fé, e o segredo do cristão é recorrer a Deus insistentemente, em todo momento, em toda circunstância, é de dia e de noite. Todo momento que você tiver, é você buscar Deus. Será que aqueles que recorrem a Deus, que clamam a Deus, o Senhor não fará justiça? Você acha que Deus não vai fazer justiça? Ele vai, igreja. Mas ele complementa dizendo: ainda que pareça tardio em responder. Quantas não são as pessoas que já falaram? Você já não falou? Parece que o Senhor está demorando tanto para me responder. Parece que eu oro e o Senhor não me responde, não me escuta. Ele coloca esse termo parecer. O que significa parecer? É que até tem a imagem, a aparência que está demorando, mas ele diz: não está demorando. Eu estou preparando a hora certa. Já aconteceu com alguma pessoa de ter uma viagem que você gostaria de ir? Ou ter alguma festa que te convidaram, que você estava ansioso para ir? Ou terceiro exemplo, você vai receber o seu salário lá no dia 5 e você está precisando desse dinheiro. Parece que o dia nunca chega. Meu Deus do céu. Às vezes o seu dinheiro você precisa, passa dia, o seu dinheiro, dia 5, nunca chega. Não dá uma sensação que parece que está demorando muito, mas quando você tem o dinheiro no bolso, não passa rápido? Parece que você nem vê. Quando você não vê, já está lá o dia 5. Por quê? A tua necessidade traz a sensação que está o quê? Demorando. Mas está demorando? Não é todo dia 5 que você recebe? O tempo muda? O tempo é o mesmo. Mas a sua necessidade faz com que pareça que está demorando mais. O Senhor está te trazendo essa revelação para você entender. Sabe o que você acha que está demorando muito? É porque está trazendo uma sensação de demora, porque você quer muito. Você deseja muito que isso aconteça. E aí está parecendo que o tempo não passa, que o dia não passa. Sabe quando está próximo de chegar as tuas férias do trabalho? Parece que as férias nunca chegam. E quando você entra nas férias, parece que você nem dá para descansar. No outro dia você já volta. Isso é uma sensação que você está tendo. Mas o tempo é o mesmo. Mas a tua necessidade faz com que você tenha essa sensação. O Senhor, Ele traz você aqui para te dizer: não está demorando. É porque você quer tanto, mas quer tanto, que você está tendo a sensação que Deus não está trabalhando, que Deus não está te escutando, mas Ele me trouxe aqui como um profeta de Deus para te dizer: aguarda no Senhor, porque Ele não demora, Ele não tarda, mas Ele chega na hora certa. Na hora certa Ele vai te honrar, na hora certa Ele vai abrir a porta, na hora certa Ele vai se manifestar na sua vida. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 8 de Lucas 18 que nós lemos: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ele está dizendo que ele vai demorar?
Ele vai te responder depressa. Mas ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele já está vindo para te levantar, ele já está vindo para te responder. Mas será que no dia que ele chegar para mudar a tua vida, ainda você estará dentro de uma igreja? Será que no dia que ele preparar para te entregar a tua vitória, você ainda estará orando? Será que o dia que ele se levantar para te entregar o que você mais deseja, ainda você terá fé? O Senhor, ele diz que a palavra dele não volta atrás. Ele vai responder a tua oração. Não depende mais de Deus, porque ele vai cumprir, mas depende de você. Será que você ainda estará na fé no dia que ele vier? Quantas são as pessoas que, quando chegou o momento de Deus honrar, ela já não orava mais, ela já não estava mais na igreja, ela já tinha se afastado do Senhor. E quando o Senhor chegou o momento de honrar, que ele veio, ele falou: cadê a minha filha que não está mais aqui? Quando chegou o dia que ele falou: chegou o momento de eu honrar, ele veio aqui no culto e ele falou: cadê a minha filha? A minha filha desanimou e desistiu. Mas o Senhor, ele diz: não desanima. Ele te diz: não importa se teve momentos na tua vida que porventura você desanimou e até saiu. O que importa é que você hoje está aqui. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você falhou, o importante é que você hoje está aqui. E Ele está te dizendo: ora por isso que você quer, busca por isso que você quer, clama por isso que você quer, de dia e de noite, e não desanima. Não importa o que acontecer, porque muitas vezes o inimigo ele entra na tua vida para te trazer desânimo. Às vezes você está lá na fé, buscando, clamando, crendo. Aí chega um enviado do diabo para falar: para de ser besta, não vai acontecer nada na tua vida. Chega um mensageiro de Satanás para te dizer: já faz quanto tempo que você está indo lá e nada acontece? E aí o que entra no seu coração? O desânimo. E você diz: para mim não vai acontecer nada, é o fim. E aí você vai e desiste. Mas ele hoje te traz aqui e te diz, igreja: se você colocar essa palavra no seu coração e lutar pelo que você deseja, buscar pelo que você deseja e jamais desanimar, Deus está te dizendo que Ele vai te responder. Deus está te dizendo que Ele vai te entregar resposta. Ele vai te entregar a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu essa palavra? É isso que você tem que fazer. Não se importe com o que está acontecendo. Não desista. Não desanima. Não abaixe a cabeça. Continua orando. Continua buscando. E esse Deus que declarou essa palavra diz: eu vou vir em teu favor. Mas ele diz: será que você ainda estará na fé no dia que eu vier? Se você estiver na fé, Deus vai te honrar. Se coloque agora de pé, aqueles que puderem, aqueles que não puderem, pode ficar sentado, aqueles que puderem, se coloque de pé, e você vai fechar agora os seus olhos, e você vai pedir fé para Deus. Você vai abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, teve momentos na minha vida, Senhor, que as lutas foram tão grandes, tão severas, que eu desanimei, que eu até desistir, mas hoje eu aqui estou, Pai.
Estou porque eu sei que o Senhor pode abrir a porta. Eu sei que o Senhor pode tocar, Senhor, no que eu não posso tocar. Que o Senhor pode fazer uma obra tremenda na minha vida. Mas eu te peço, me entrega a fé, Pai, para que eu possa continuar te adorando, para que eu possa continuar glorificando a Deus, para que eu possa estar aqui na tua presença, Pai. Às vezes as lutas estão tão grandes que nós até pensamos em desistir, pensamos em largar tudo, pensamos em desistir, Pai. Mas hoje o Senhor aqui nos trouxe para dizer que nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque o Senhor nos dará vitória, o Senhor ouvirá a nossa oração. Se levanta, Senhor, em favor dessa pessoa e faz, Senhor, a obra, faz, Senhor, o sobrenatural acontecer, Pai. Aleluia.